Então, pessoal, vamos dar mais uma aula aí sobre o processo de fabricação. E hoje eu vou comentar o que a gente já falou até em sala, né? Como surgiu o processo de fabricação. Então, essa aqui é a nossa aula zero, né? Como surgiu o nosso processo de fabricação? Então, no começo, como fala aqui na apostila, tudo era pedra, né? E os homens, né, vivendo há vários anos, né? Não tinham muito como sobreviver, né, frente àqueles animais, né, frente àquele mundo, né, e o homem era frágil, né, frente àquilo. Então, para sobreviver, né, ele teria que colher frutas, né, caçar e se defender dos seus predadores, né, dos predadores deles. Então, se o tempo esfria, né, você tem que arranjar alguma coisa para se cobrir, porque seus pelos são muito ralos, né, e não fornecem proteção suficiente a baixa temperatura, né? Os bichos são maiores, muito mais fortes. Então, lutar corpo a corpo, nem pensar. Então, as primeiras ferramentas. Então, foi a partir da própria fragilidade do homem que passou a buscar formas de vencer os inimigos que ameaçavam sua sobrevivência, né? Então tem várias coisas que cooperaram, né? Não só a parte da inteligência do cérebro, né? Que cooperaram para que o homem desenvolvesse, né, determinadas ferramentas. Então é isso, ó, andar sobre duas pernas, né? Facilitou que ele tinha duas mãos liberadas, tá bom? As duas mãos liberadas. O macaco não anda sobre duas pernas, né? O macaco, para se movimentar, ele usa as quatro patas. O macaco não tem mãos, tá? O macaco não tem polegar. Macaco não tem polegar e as patas da frente do macaco são iguais às patas de trás. Elas são adaptadas, né? Vocês podem ver, né, que os dedos do macaco ele não tem polegar, né? Ele não faz esse tipo de movimento, né? O polegar do macaco ele é para frente. Ele é próprio para se agarrar nos galhos das árvores, né? O fato de andar sobre duas pernas, o cérebro, os olhos, duas mãos trabalhando em conjunto, né? O cérebro é muito importante, né? O surgimento do Homo sapiens, né? O homem que pensava. A posição livre do polegar, que a gente acabou de falar, né? Nenhum outro animal, né, tem polegar. Nenhum outro animal tem polegar, né? Isso faz com que você consiga segurar sua ferramenta. Né? Posição livre polegar contribuiu para que a fabricação dos instrumentos aumentasse a força dos seus braços, das armas e da ferramenta. Né? Como se sabe, o cérebro ele requer muito sangue para poder trabalhar. Então, os nossos músculos eles ficam menos irrigados. Então, o ser humano desenvolve menos a musculatura do que um animal. Como um animal tem um cérebro pequeno, então é pouca, né? Requer pouco sangue, né, para irrigar o cérebro dele. Então o resto do sangue vem para irrigar a musculatura. Então os animais ficam com a musculatura muito mais forte que a dos homens. Sua inteligência ensinou se ele tivesse uma pedra na mão, seu golpe teria mais força. Se essa pedra tivesse um cabo, né, ao nosso torque aí, né, ao nosso momento, nosso torque, seria melhor ainda. Se ela fosse afiada, poderia cortar a caça e ajudar a raspar a pele dos animais. Portanto, ele viu que simplesmente apanhar um pedaço de pedra no chão não era suficiente. Por quê? Porque isso, até o próprio chimpanzé, né? Até o próprio chimpanzé faz isso. Até o próprio chimpanzé faz isso. Ele pega a pedra, né? Ele pega a pedra e a partir da pedra ele pode quebrar um coco, né? Pode quebrar alguma fruta, alguma outra coisa para ele se alimentar. Mas ele não usa, ele usa praticamente uma ferramenta do macaco, né? Mas ele não consegue fazer outras operações que o homem, né, devido à sua capacidade, ele fez. Então, pessoal, ferramenta, né? Então a gente já pode falar aí na nossa definição de um processo de fabricação. Qual é a nossa definição, né? Depois de tudo isso, né? Dessas várias coisas que nós vemos aqui, qual seria, né, a nossa definição, né? Nossa definição de processo de fabricação. Então, nossa definição de processo de fabricação é o quê?
é tudo aquilo que o homem usa para transformar a natureza. Então, o processo de fabricação é um processo de transformação. É um processo de transformação. O homem transforma a partir das ferramentas que ele cria, né, algo que já existe na natureza para uso próprio. Então, isso é um processo de fabricação. E a nossa ferramenta, tá? Qual é a definição da nossa ferramenta? É tudo aquilo que o homem usa para transformar a natureza. Então, qualquer coisa que você use para transformar, né, alguma coisa na natureza em seu proveito próprio é uma ferramenta. Então, vamos aqui. A ferramenta foi o prolongamento da mão do homem, que usando pedra como principal material, desenvolveu e fabricou facas, serras planas. Quer dizer, o macaco, o chimpanzé, não tem condição de fazer uma faca, porque ele não tem capacidade suficiente para afiar a faca e utilizar aquilo como uma ferramenta de corte. Certo? Martelos, agulhas, lanças, né? Agulhas para confecção de roupas, né, que nós vimos lá atrás, que o próprio frio era um inimigo do ser humano, ele tinha, né, que usar esses artifícios, né, pegar a pele de outros animais para fazer o casaco dele. Então, pessoal, para tornar sua produção cada vez maior, o homem começou a criar instrumentos capazes de repetir mecanicamente os movimentos, né? Então começaram a surgir os primeiros protótipos de máquinas ferramentas. Então, a descoberta do metal. O metal veio a partir da cerâmica, né? Que o homem começou a aprender a manusear a cerâmica, né, e fazer vários utensílios para o sustento dele, para o proveito dele. Né? Então a cerâmica trouxe consigo a descoberta, a possibilidade de exercer controle também sobre o material. Né? Com ela o homem podia pensar em forma de pegar a argila, fazer parecer um objeto onde antes existia apenas um material sem forma. Aqui, né? Utilização da cerâmica, né? Processamento da cerâmica para fazer materiais. Aí. E tudo isso manual, ainda não existiam máquinas ferramentas. Né? Por volta de 4.000 a.C., né? O homem percebeu que podia fazer o mesmo com os metais, começando pelo cobre, depois o bronze e finalmente o ferro. E uma das primeiras operações, né, que o homem fez foi a forja. Né? A partir do descobrimento dos materiais metálicos, ele viu que forjando o material, né, e exercendo uma força sobre ele, né, uma deformação mecânica, né, fazendo uma deformação mecânica, ele podia moldar o metal de acordo com o que ele quisesse. Então, uma das primeiras operações, como a gente já viu, foi o forjamento. E a partir do martelamento, né? A partir do martelamento em cima do seu material, você consegue mudar aquela forma, né? Aquilo que a gente falou lá no começo. A gente consegue transformar aquele material em algo útil para o homem, né? Então, você também vai ter outros tipos de técnica, soldagem, inicialmente no cobre, depois em outros metais. Ele aprendeu a unir partes metálicas para acabamento de ferramenta. Era necessário em seguida limá-la e afiá-la. Né? Então o homem forjava, vamos dizer, aqui ele está forjando uma espada. Ele forjava uma espada, tá? E depois ele conseguia, através, né, de outros processos, né, de lima e afiação, ele conseguia afiar a sua espada. Então, pessoal, a partir daí, né, como nós não tínhamos naquela época produção seriada, o que mandavam, né, na época eram os artesãos. Os artesãos que eram aqueles profissionais especializados em fazer determinado tipo de coisa. Né? A gente vê muito isso, né, em filme de faroeste antigo, né, que você vê o artesão lá, o forjador, forjando a ferradura do cavalo, ou então em filmes, né, da época do rei Arthur, né, da pessoa forjando
a espada, né? Então os artesãos eles eram super procurados, né? Eram super valorizados na época do trabalharem. E como a gente está falando de metal, né? Não é só no metal, né? Quem dominava também, por exemplo, o sapateiro, né? Dominava a arte, né? De fazer sapatos, né? O marceneiro, né? Que trabalhava com madeira, todos eles eram profissionais super especializados e super valorizados na época. Mas a nossa meta aqui é o metal, né? De indústria mecânica. Então nós vamos falar mais sobre metal. Então, pessoal, eles tinham que ser sustentados por outros para poder dar tempo de produzir os instrumentos necessários, né? A localização das matérias-primas em diferentes regiões integrou definitivamente a roda e o comércio, a vida do homem. Então, a técnica de produção do ferro, né, teve que superar várias barreiras, né? O minério de ferro, nós não tínhamos a siderúrgica, né? Então não existia a siderúrgica, né? Então o ferro tinha que ser várias vezes aquecido, batido, para sair toda a escória, né? Toda a sujeira ali em volta para você ter um metal puro. E a partir daquele metal puro, né? Você produzia as suas ferramentas. Então a habilidade do ferreiro, a habilidade dos artesãos eram muito bem remuneradas, né? Então, uma vez dominada essa técnica, né, as pessoas conseguiam fazer arados, enxadas, facas, machados, né, e outros tipos, né, de ferramentas para se trabalhar, né, no campo, né, no arado, pela Ásia e pela Europa. Então, a partir disso surgiram as primeiras máquinas ferramentas. Né? As primeiras máquinas ferramentas que surgiram não eram ainda controladas por eletricidade, porque não existia eletricidade, né? Então o torno foi uma das primeiras máquinas, né, a surgir, foi o torno. E se caracteriza por dois movimentos que a gente já viu também, que nós já estudamos, torneamento, né? Essa aqui é uma aula antes do torneamento, mas nós já vimos torneamento. Torneamento, você gira, né? O movimento de corte está na peça, né? A peça que tem o giro. E o artesão manualmente vai dando forma, né? Vai dando forma. Não tinha carro, porta-ferramenta, não tinha nada disso. Então o artesão segurava, né? Segurava a ferramenta manualmente e ia dando forma, né? Aqui, por exemplo, ele está fazendo uma estrutura de madeira. E outro meu amigo lá atrás, tá vendo? Meu amigo lá atrás, que ficava dando giro no torno, né? Para o artesão conseguir fazer, né? Fazer a forma da peça ali que ele estava produzindo, né? Então, tornear, afiar e outras operações, né? Que são processos de fabricação que são utilizados, né? Em todas as indústrias mecânicas, tá? Não existe uma indústria mecânica que possa abrir mão desse tipo de operação, né? Mudaram os materiais, aperfeiçoaram os mecanismos, descobriram que as formas de fazer ele funcionar sem que precisasse empregar força humana ou animal. Mas tudo, né, que o homem inventou, né, nosso ilustre antepassado, pensou como princípio e chegou até nossos dias intocado. Então, os egípcios, há mais de 4.000 anos atrás, eles já tinham inventado uma furadeira deles, né? Eles faziam furos, né? Tinha uma técnica. Eu me lembro, quando eu era garoto, o meu avô tinha uma furadeira manual, que ele girava, né? Girava uma catraca, fazia girar a broca e ele fazia furos em madeira. Então, a furadeira manual, tá? Chegou muito próximo, né? Chegou do século XX, a gente ainda tinha muita furadeira manual sendo usada, né? Ainda não tinham sido inventadas aquelas furadeiras manuais elétricas. Então aqui a gente acaba a aula, né, do começo, né, de como começou nosso processo de fabricação. Lembrando sempre que o nosso processo de fabricação é um processo de transformação,
onde você vai transformar o que você tem, né, em algo útil para o homem, né, utilizar em algo útil para o homem. E tudo aquilo que você utiliza para transformar o material é chamada ferramenta. Tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.